Olá, mais uma vez estou aqui para nós estudarmos mais um pouco da Palavra de Deus e vamos, hoje, como sempre, vamos estudar um tema aqui muito importante. Vamos esclarecer mais um texto da Palavra de Deus. Mas antes, por favor, se inscreva aí no nosso canal, se você ainda não é inscrito, nos ajude, tá bom? Vamos para o texto de hoje que está em 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 9. E diz assim, aqui na minha Bíblia, por favor, você acompanha na sua Bíblia aí, anota para que você possa, se você não estiver com a Bíblia aí, para você estudar depois. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz assim: Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Bem, esse versículo também tem sido mal compreendido por muitas pessoas. E muitas pessoas têm usado esse texto aqui para falar do céu. As coisas que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, então eles falam que isso aqui é o céu. É claro que poderíamos fazer essa aplicação também, mas o texto não está falando sobre o céu. Se nós pegarmos o contexto aqui, nós vamos ver que o contexto está falando de sabedoria e do ensino do Espírito Santo. Versículo 7 diz: Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos desse mundo conheceu. Então aqui está falando da sabedoria de Deus, das obras de Deus, que o Espírito Santo revela para todos aqueles que amam a Deus. Mas para entendermos melhor esse texto, nós vamos ler um texto em paralelo com esse aqui, que está em Isaías, no capítulo 64. Isaías 64. Versículo 4 diz assim: Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, está citando Isaías 64:4. Então o texto não está falando do céu, mas está falando de Deus, do grande poder de Deus e de sua imensa sabedoria e daquilo que Deus tem preparado para aqueles que amam a Ele, tá bom? Então Deus tem realmente coisas grandes a mostrar, para as pessoas que amam a Ele e que lhe obedecem. E é claro que também no céu tem muitas surpresas que aqueles que chegarem lá que vão conhecer porque ninguém viu. Mas o texto não está falando sobre o céu. Se nós pegarmos novamente aqui 1 Coríntios capítulo 2 e nós saltarmos para os versículos 17, se nós lermos Romanos capítulo 3, versículo 11, se nós lermos também aqui 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 e 2, então iríamos entender direito, mas vamos ler aqui só o versículo 14, que já diz assim: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não pode entender as coisas de Deus, porque são reveladas pelo Espírito Santo. Então, está aí, muito fácil, como eu tenho falado sempre, é muito fácil entender a Bíblia, mas o problema é quando nós mesmos complicamos a Bíblia ao colocar coisa no texto que não está no texto. Mas a Bíblia não pode ser tirada nada e nem acrescentada. Então, a complicação das Escrituras Sagradas, ou seja, não é das Escrituras, mas nas Escrituras Sagradas por alguns leitores, é que querem colocar coisa no texto que não está no texto. Então está aí, mais um esclarecimento aí de 1 Coríntios 2, versículo 9,
tá bom? Nem olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam é aqui para a terra. E podemos aplicar para o céu também, mas essa mensagem é para todos aqueles que amam a Deus e que obedecem a sua palavra. Pelo Espírito Santo de Deus terão essas maravilhas aqui ainda. Que Deus abençoe você.